estamos aqui com Aldo Pedrosa, ele é diretor do filme Ninfa Bebê. Ele vai contar um pouco pra gente sobre a produção, de como foi a construção desse filme. Tudo bem, Aldo? Tudo bem. Bom, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? A sua relação com o audiovisual até chegar nesse momento da produção do Ninfa Bebê. Bom, eu sempre gostei muito de cinema, sempre foi o sonho da minha vida fazer cinema e, na verdade, meus primeiros passos na área do audiovisual foi como docente. Eu me formei em artes visuais, comecei a dar aula, então eu trabalhei com alguns cursos de cinema na área do audiovisual, produzi com os alunos alguns curtas-metragens e depois aos poucos eu fui fazendo algumas produções autorais, né, independente das instituições de ensino onde eu trabalho. E, bem, comecei a trabalhar com alguns vídeos experimentais, fiz alguns curtas-metragens experimentais e sempre focando em fazer uma longa-metragem. Nos últimos 5, 6 anos, principalmente depois que eu comecei a pesquisar sobre os temas de voyeurismo e exibicionismo no meu mestrado, eu comecei a pensar como que eu poderia trazer essas questões que são tão importantes no dia a dia para um longa-metragem. Então, nos últimos 5, 6 anos, foi construindo a ideia do Ninfa Bebê, que eu tive a sorte de aprovar o projeto no primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura, aqui da cidade de Uberaba, e para ter um recurso, mesmo que pouco, mas o suficiente para dar o primeiro passo nesse meu primeiro longa-metragem. Bom, o Ninfa Bebê você trabalhou com gênero, né? Que é o mockumentary, e você já gostava desse gênero? Como é que foi você adaptar esse estilo no seu trabalho? Bom, eu acho que eu posso dizer que o Ninfa Bebê, de certa forma, ele nasceu por conta do mockumentary. Desde a minha caminhada no mestrado, eu vim investigando a questão, principalmente do voyeurismo e do exibicionismo, né, nos dias atuais. Principalmente como que nós temos essa relação com a máquina, a relação com a câmera e como que está, de certa forma, sendo subvertida as antigas questões de privacidade, né, de intimidade. Então, por conta dessas novas gerações, né, da geração YouTube, hoje com as transmissões de streaming a todo vapor, com o fenômeno da fotografia selfie, eu quis pensar como que seria um mockumentary a partir da visão de um telefone celular, que é um item próximo de todos, hoje um item até da intimidade, né, que é levado para todos os ambientes da casa, inclusive para o próprio banheiro. E eu fiquei pensando, a partir do ponto de vista do celular, como que eu poderia construir um mockumentary nesse sentido? O que ele revelaria da pessoa, né? Quais segredos ele mostraria da pessoa? Como o celular hoje tem essa ligação com a intimidade? Então, eu gosto muito do estilo dos mockumentary, apesar de hoje ser um estilo até, de certa forma, saturado. Ele está bem saturado, porque foi uma receita de sucesso cinematográfico, comercial, principalmente nos últimos 20 anos, ou quase 20 anos, desde o fenômeno do Bruxa de Blair. O mockumentary já é um estilo, mais do que um gênero, um estilo cinematográfico que surgiu na década de 70, principalmente. Mas o Bruxa de Blair foi o grande boom, né? E depois dele sucederam Atividade Paranormal, Projeto X e Cloverfield Monstro e vários outros filmes. E a maioria do gênero de terror. Então, quando eu pensei, como que eu poderia falar sobre esse voyeurismo da vida íntima, né, cotidiana, da vida de uma pessoa comum, do ponto de vista do mockumentary, e daí eu pensei nessas ligações do que poderia fazer um certo link com os filmes de terror, como o próprio Bruxa de Blair e o Atividade Paranormal. Por isso que os desdobramentos para o lado do suspense e um pouco do terror do filme, eles têm essa relação até de própria homenagem para esses filmes e de pensar como que seria, né, esse registro amador da nossa vida de uma forma cinematográfica. Bom, dentro da linha que você trabalhou, do gênero do mockumentary, você foi bem para a linha do found footage. Fala um pouco do found footage, né, e como é que você criou essa relação com o seu trabalho no Ninfa Bebê. Então, desde o início, eu pensei em seguir essa linha mesmo do found footage, até porque, assim, os filmes que eu me inspirei de certa forma, que os mockumentaries das últimas décadas, eles são found footage,
que são filmes com imagens encontradas, né? Eles pressupõem que tudo aquilo que você está vendo na tela, ele foi gravado por uma pessoa de forma amadora, e essas imagens foram perdidas, então encontradas um tempo depois. Essa é a estrutura narrativa do Bruxa de Blair, Atividade Paranormal e vários outros filmes, inclusive até os mais antigos. Então eu pensei que o Ninfobebê ele iria nessa linha de imagens que foram gravadas primeiro, até um certo ponto, de maneira consensual, né? Ou seja, foram gravadas pelos celulares da protagonista. O filme é todo do ponto de vista de um celular, e a estética que eu proponho é até uma estética amadora, porque é para, de fato, passar essa noção de realidade, que o filme parte de uma captação feita da intimidade do lar de uma pessoa, que ela é cinegrafista e também personagem, porque o celular vai passando de mão em mão, assim como é a realidade. E então, só que no filme eu desconstruí um pouco esse found footage, pensando até numa brincadeira que talvez não poderia ser shared footage, no sentido de que essas imagens não seriam perdidas. O celular não seria perdido e achado por uma outra pessoa, mas as imagens seriam compartilhadas, podendo ser de forma consensual ou não. Isso acontece no dia a dia, principalmente em casos complicados, polêmicos e até casos que levam as pessoas a problemas de depressão, levando até ao suicídio, no caso de imagens da intimidade da pessoa que foram confiadas ao parceiro dela ou a um círculo restrito de amigos, que são compartilhadas e viralizadas, e imagens que podem remeter a questões que denigrem a pessoa ou a própria sexualidade, enfim. E isso é um problema cotidiano. Então, todas as questões são discutidas até pelo elemento de linguagem do próprio filme, que é essa estética amadora, a partir do mockumentary found footage, então, ou shared footage. Então, são elementos muito importantes, estilos, gêneros muito importantes para o Ninfobebê, eles partem dele. E uma outra coisa que eu também quis propor é uma relação com esses filmes comerciais mundiais, né? Não só os Estados Unidos produzem, por exemplo, tem mockumentaries found footages bem importantes na Espanha, como REC, é um dos grandes exemplos de filme de terror, inclusive nessa linha, mas no Brasil é muito pouco explorado, né? Eu conheço um ou dois que tentaram explorar isso nos últimos anos, assumirem esses gêneros, fazerem essa linha, mas o Brasil é muito pouco explorado. Enfim, eu quis dar uma contribuição mesmo que singela e super independente, né, nessa linha, e é uma linha também que permite você fazer um filme de baixo orçamento, que é o nosso caso, né? Isso agregou também uma condição de você ter uma equipe reduzida de produção, um orçamento pequeno, mas que conseguisse uma determinada qualidade dentro daquela proposta estética, aquela proposta de produção. Então, você trabalhando no gênero, né, do mockumentary e seguindo a linha do found footage, o tema é um tema muito delicado, né? A gente lida com uma geração com essa intimidade que eles têm com o mundo virtual. Isso é uma coisa bem delicada. Como é que foi, assim, você fez pesquisas, trabalhou com a questão dos jovens, dessa geração, né, geração Z, que é chamada. Como é que foi o estudo, né, a análise dessa geração para você estar criando, né, o enredo e a história desse filme? Essa eu acho que é a principal questão que me motivou a fazer o filme, essas discussões críticas sobre as questões sociais contemporâneas, né? De certa forma até complicado a gente pensar como que essa geração lida com a informação e o que vem depois, até porque ela é considerada geração Z, eu não sei o que vai vir depois da geração Z, né? Sendo que nós passamos pela X e a Y nos últimos 50 anos. Então é uma questão complicada. Muitos autores no mundo inteiro e também produtores de arte vêm falando sobre isso, né, criticando isso, tentando pensar que nós, de certa forma, principalmente a geração mais nova, abandonou as antigas noções de privacidade, que eram noções seculares, né? Dos últimos séculos nós tínhamos
uma noção do que poderia ser público e do que poderia ser privado, e isso foi quebrado. Muito por conta da mediação tecnológica. Eu acho que a disseminação e a democratização das tecnologias trouxeram uma certa facilidade para que todos pudessem ter aí, como diria Andy Warhol há mais de 50 anos atrás, os seus 15 minutos de fama. E eu acho que é isso hoje que pesa para que as pessoas se exibam. Eu acho que o exibicionismo exagerado na internet, ele vem muito por conta dessa tentativa de fazer um espetáculo pessoal, um espetáculo da vida banal, né? Os próprios mockumentary, photo footages e outros produtos que explicitam o exibicionismo, o voyeurismo, né? A necessidade de você ver não um grande acontecimento, uma grande coisa, mas a intimidade, a banalidade, a vida cotidiana, e os reality shows, né? Produtos aí que são ainda programas líder de audiência, e o streaming da internet, o YouTube, o Facebook e as redes sociais como um todo, elas explicitam então essa guinada que nós deixamos de querer ficcionalizar a vida e queremos a verdade da vida, queremos o que é banal, o que é cotidiano, ver a vida de fato como ela é e também nos mostrar. Então eu acho que assim, nesse mundo de espelhos que todo mundo mostra, aquele que mostra mais se sobressai mais. Então eu acho que é isso que motiva essa geração Z, também chamado de millennials ou nativos digitais, porque eles vieram já junto com essas novas tecnologias, né? Eles são nativos, eles não conheceram o mundo sem internet, e a internet, a visibilidade é o grande motor para que, então, se você não tiver visibilidade, se você não for visto na internet, parece que, de um ponto de vista psicossocial, a pessoa até não existe. Então eu acho que é isso que motiva esses adolescentes. Então se um adolescente hoje publica uma foto que tem um número X de visibilidade, de visualização, e um amigo publica uma foto com menos roupa e tem um número 3 vezes maior, isso motiva ele a tirar mais roupa para uma próxima foto, e isso vai virando um jogo, um ciclo vicioso, que quem mostra mais, que quem faz coisas mais absurdas ou de certa forma quebra os cânones, como por exemplo a gente vê até os jogos aí de automutilação, né? Então quem faz a coisa mais polêmica, seja você abrir mão da sua intimidade, você tem a contrapartida de visibilidade disso. Então esse é um jogo que vai se nutrindo e a gente não sabe onde que vai chegar. Então o filme ele critica isso, ele tenta colocar isso, né, a máxima do que seria os desdobramentos e as consequências de você se superexpor, né? E é uma questão bem preocupante, principalmente para esses jovens da geração Z. Interessante. E para dar a sensação maior para o público que o filme estava naquele jogo ali, das imagens sendo feitas com o celular, como é que foi em termos de produção, quando vocês foram gravar? O que você buscou para que na fotografia, nos ângulos, conseguisse alcançar essa estética mostrando que estava sendo feita a partir do celular? Então essa é uma excelente pergunta, porque, como eu já tinha dito, o filme tem essa estética amadora, até por conta da própria linguagem, né, do que a gente quer passar, do que a gente quer criticar, mas muita gente pode pensar, por conta desse suposto amadorismo, é uma produção fácil. Ao mesmo tempo que essa linha, esse gênero, mockumentary, photo footage e a estética amadora, ela facilita de certo ponto, ela também restringe de outro ponto, né? Por exemplo, uma coisa que foi muito preocupante em todo momento, até da própria escrita do roteiro, antes da gente entrar na produção, é justificar a câmera ligada o tempo todo. Até determinado momento da narrativa, a justificativa é simples, porque no caso são duas
né, protagonistas, né, uma protagonista e uma coadjuvante que está em 70% ou 80% das cenas, uma está gravando a intimidade da outra, então nesse ponto se justifica. Mas a hora que as coisas começam a se complicar e os desdobramentos trágicos começam a acontecer, a gente tem que se perguntar por que o personagem ainda está com a câmera ligada. Isso eu acho que é uma característica que compromete vários mockumentaries, inclusive, né? Vários mockumentaries até interessantes. Parece ficar forçado a justificativa da câmera ligada nas horas que as coisas começam a ficar desesperadoras, né? Por que esse personagem está correndo do vilão e ainda está gravando a si mesmo? Eu acho que nem o exibicionismo justifica isso. Então a gente precisou montar toda uma estrutura de narrativa que justificasse isso, e a parte de produção técnica ela também tem que vir junto, porque você precisa, de certa forma, simular o amadorismo, mas ainda com o quê de profissionalismo, para que você consiga um produto legal. Por exemplo, nós tivemos todo um cuidado com a direção de arte, com a iluminação, até para a gente remeter a, inclusive, outros produtos, outros cineastas. Por exemplo, a cor vermelha ela é muito importante no filme, por conta da própria simbologia do vermelho, tanto em questões sexuais, como até questões trágicas da própria morte por conta da cor do sangue e outras questões que o vermelho é interessante. Então nós tivemos uma referência em Kubrick, né, em Almodóvar, assim. Então a gente trouxe essas referências e mostrar isso através de uma estética amadora é complicado. Até que ponto você pode trepidar a imagem muito, ou até que ponto vamos deixar a imagem um pouco mais estática. Os mockumentaries sempre tentam sujar a imagem, enquanto eu fiquei pensando assim, nós estamos numa fase em que da geração selfie, em que todos os adolescentes querem compor a imagem da melhor forma possível, todos se acham fotógrafos, né? A geração Instagram, que todo mundo quer centralizar a imagem ou compor, usar um efeito. Então esses adolescentes não vão estar gravando de qualquer jeito, né? Eles não vão estar só registrando, eles também querem compor a imagem, eles querem sair bem na foto, então no vídeo. Então eu pensei, não vamos trepidar tanto a imagem, né? Então para isso a gente precisou pensar em toda uma estrutura de produção, desde steadicams próprios que nós confeccionamos, né? Confeccionamos um steadicam que seria o steadicam para a protagonista se gravar, fazer os vídeos selfies. E para isso ele precisava simular que ela estaria segurando o celular, mas na verdade era uma câmera, né, uma DSLR, que é uma câmera robusta, pesada. Então tinha todo um jogo até de coreografia entre o cinegrafista, né, e os atores que seguravam a câmera. E também tínhamos que pensar em toda a questão da iluminação. Até que ponto a iluminação não vai parecer superficial, mas vai também dar um desenho bonito de luz, né? E os planos sequências, o filme tem muito plano sequência. Trabalhar com iluminação em plano sequência não é fácil. E a gente estava numa casa, né, que tinha um grande corredor, que tinha muitos cômodos, então tinha plano sequência que ela passava por 3, 4 cômodos diferentes. Então toda essa questão técnica, por ser mockumentary, ela também dificultou, não só facilitou. Então nós tínhamos essas duas questões, né? Nós tínhamos facilidade em um ponto, mas tínhamos extremas dificuldades em outro ponto, porque se fosse um filme nos parâmetros convencionais, poderíamos mexer a câmera de forma muito mais livre, né? Principalmente quando se trata do plano sequência. E quando você está gravando uma coisa da sua intimidade, uma imagem amadora, você não fica desligando a câmera toda hora para fazer vários planos, né? Você grava direto. Então assim, o filme tem muitos planos sequências, né? E usar até a nossa própria estética artística. A gente, por exemplo, se inspirando em Kubrick, como eu falei, e como as pessoas compõem a imagem, a gente tentou fazer uma distribuição de cenários, né, que tivesse uma certa simetria em alguns momentos. Inclusive também tinham vários elementos simbólicos na própria casa, de cenografia que a gente queria mostrar. E enfim, então não foi tão fácil assim, foi todo um trabalho de pré-produção que precisou ser todo pensado, né, com bastante antecedência, para chegar na hora da gravação e a gente conseguir um produto, né, pelo menos próximo do que a gente desejava anteriormente. Bom, e falando agora sobre o elenco, né? A gente viu assim que os atores, todo mundo acabou passando uma identificação até com a história do filme.
como é que foi encontrar os protagonistas e depois como é que você foi sentindo a maneira como elas se aproximavam do projeto? Bom, isso foi uma outra coisa interessante e talvez isso se deve até um pouco da minha experiência que eu tenho com as artes visuais. Existe uma linguagem cênica dentro das artes visuais chamada performance, que fica ali no meio do caminho, se é artes visuais ou se é teatro, ou se é vídeo, porque elas também são registradas em vídeo, que o ator, ele não é o ator, ele é a própria pessoa que está fazendo uma performance, né? Então ele tem que trazer coisas da sua vida, mesmo quando está fazendo uma cena que não tem nada a ver com a vida dele. Então, partindo desse pressuposto, eu já trabalhei esse estilo de direção de ator em outros curta-metragens, mas no Ninfa-Bebê ele foi uma questão que eu persegui desde o início, porque eu sabia que eu não ia ter o tempo hábil disponível para trabalhar, para preparar os atores, né? Como a gente participou de um edital que tinha um prazo determinado de encerramento, de prestação de contas, de apresentação do trabalho, esse prazo era muito curto, por ser o primeiro edital de um Fundo Municipal de Cultura da cidade. Ele tinha algumas restrições até para poder atender questões burocráticas mesmo, de questões de políticas públicas. Então a gente tinha um prazo muito curto, de 6 a no máximo 8 meses, para finalizar o filme. E isso seria um tempo, né, que não daria para preparar o ator, gravar o filme e fazer toda a pós-produção. Então eu pensei, desde o momento da seleção, fizemos uma seleção pública, de forma até surpreendente, apareceram muitos candidatos, eu acho que foram mais de 150 pessoas para 9 papéis. E, lógico, dentre esses 9 papéis, os mais importantes eram das protagonistas, porque, como eu já disse, elas estavam sozinhas em cena em mais de 60% do filme, né? E então, assim, uma coisa que eu pensei, principalmente para as protagonistas, é que elas deveriam ser muito parecidas, fisicamente e psicologicamente, com as personagens. Seria como se fossem as personalidades delas mesmas, das atrizes, transpostas para um outro ambiente, para um outro mundo, né, para uma outra realidade. Então foi uma coisa que eu sempre conversei com elas. Imagine que seja você na pele dessa pessoa, no sentido não de que você precisa interpretar ela, mas que ao invés de você ter a sua família como ela é hoje, vamos supor, sua mãe faleceu quando você era criança, né? Seu pai, ele é músico e você viveu uma vida mais livre, né? Você passou muitas noites sozinhas, começou a beber bem jovem. Então pensa se fosse você dentro dessas condições. Então foi um tipo de diálogo que eu tive com os atores, principalmente com as duas atrizes, no sentido de aproveitar muito das características pessoais delas, né? E isso até de uma certa forma polêmica, porque eu tive que buscar muita coisa que era da própria interioridade da pessoa. Elas tiveram que se exibir um pouco, se expor um pouco mais do que um ator que precisava criar um personagem do zero, né? Então, as duas tiveram uma preparadora de elenco que fez um trabalho muito bom, que é a Laura Rezende, que também é da idade delas. Eu escolhi uma preparadora de elenco que tivesse uma relação com a própria geração Z, né? Elas são um pouco mais velhas do que a idade que o filme traz os personagens. Ela, na verdade, uma tem 17 e outra 16 anos no filme, e elas tinham de 18 a 20 anos. Então elas já comungavam também com as próprias características dessa geração da própria idade. E com os outros atores foi bem parecido, né? O trabalho dos outros atores foi bem parecido. Eu quis trazer questões deles pro próprio filme, e isso chegou ao ponto de eu precisar reescrever algumas cenas até para contemplar questões pessoais deles. Então, assim, isso se deu por uma característica minha, por eu ter mais facilidade de trabalhar com essa área no qual o ator se parece muito com o próprio personagem, mas também por conta das restrições de tempo, que fez com que eu precisasse economizar da melhor forma possível para ter um resultado legal. Então foi bom, acho que no final das contas foi um resultado satisfatório, principalmente por conta das protagonistas. Bom, de fato você ficou surpreendido com o resultado então do trabalho das protagonistas. Fala um pouco assim, de algumas cenas que de repente você disse assim, nossa, aqui se superaram mesmo. Conta um pouquinho assim, alguma coisa que
acabou saindo do papel de uma maneira melhor do que você havia escrito? Então, como a ideia era dar essa realidade, eu fiz até umas certas brincadeiras ao longo do percurso que né, um dia eu quero até, ou agora, mostrá-las no making off, porque eu acho que foram interessantes e mostram uma certa... um certo jogo de cintura muito legal das meninas, principalmente das meninas. Por exemplo, tem uma cena em que a coadjuvante, que é a Giovanna, que fez o papel da Diana, ela vai ver o vídeo que foi vazado de uma amiga delas que estava fazendo sexo com outro garoto, que era da sala delas também, enfim. Então eu queria dar um pouco dessa surpresa para a atriz, assim como a personagem também tinha na cena. Então eu fiz uma brincadeira, coloquei um vídeo erótico no meu celular, e ela estava usando o meu celular, e na hora da cena eu pedi para ela dar play nesse vídeo, ela não sabia, ela achou que seria um vídeo qualquer. Então assim, ela conseguiu, né, mostrar que ela estava incomodada, que a própria personagem no filme, ela tem pouca experiência com pornografia, isso fica claro, ela viu muito pouco na vida ou nunca viu, e a atriz também, ela conseguiu passar essa relação e também não conseguia não sair do papel, né? Então elas mostraram uma concentração muito legal. Por exemplo, nessa cena, e eu fiz outras pegadinhas também, tem uma hora que essa menina, a própria atriz, ela vai beber a primeira bebida alcoólica da vida da personagem, e eu fiz uma bebida bem estranha, com muito limão, né, para que a hora que ela bebesse, ela fizesse uma careta que ela realmente estava achando aquilo horrível, e ela conseguiu segurar. Então eu fiz várias brincadeiras assim, isso foi desde o começo, na direção. Eu fui colocando essas brincadeiras, e na hora dessas cenas mais light, elas tinham uma desenvoltura muito, muito interessante, né? A própria Cibele, que foi vivida pela Dandara, ela precisava expor o seu corpo, né, em muitas cenas, até por conta do próprio exibicionismo, e ela, como atriz, ela mesma falava que não tinha tanta tranquilidade em fazer isso, mas quando ela estava em frente às câmeras, ela conseguia, né, superar essas dificuldades. Então, assim, essas questões foram bem interessantes, só que chegou no momento que eu me perguntei, será que elas vão conseguir segurar a dramaticidade proposta para cenas de assassinato, por exemplo? E elas se entregaram ao papel. Então eu via que elas tiveram tanto um jogo de cintura para fazer essas cenas mais sensuais ou mais engraçadas, e quando elas precisaram chorar de fato, elas precisaram segurar o drama, até porque as cenas nós reconstituímos mortes até de forma realística, né? Eu vi que elas sentiram que aquilo poderia estar acontecendo de fato. Como outras cenas também, inclusive de agressão sexual. Então eu vi que elas não perderam, inclusive eu precisei depois fazer um trabalho com elas, porque elas se desesperaram de fato. Então em alguns momentos elas nem conseguiam sair do próprio papel. Então eu vi que a questão da verdade no filme foi uma coisa que eu sempre quis deixar em voga, com essas brincadeiras que eu fiz, com essas pegadinhas e com as próprias cenas, até as próprias cenas dramáticas, porque eu queria que elas sentissem de fato o que precisava ser sentido para mostrar para o público, né? Pena que eu não tive tanto tempo de trabalhar isso com todos os atores, então esse é um dos problemas de produção de baixo orçamento, né? A gente tem que fazer tudo muito rápido, com recursos escassos, porque eu tenho certeza que com um pouco mais de tempo e mais de condições, a gente conseguiria ainda fazer um trabalho melhor do que elas fizeram. Então, agradeço a todos que participaram. Bom, e é bem notável que o filme ele começa, né, com um clima, né, um clima praticamente de festa. Elas estão ali naquele momento curtindo a casa sozinho e toda aquela situação, e chega um momento que ele dá aquela invertida e entra então num suspense muito bem colocado, praticamente num filme de terror, né? Então eu queria que você contasse um pouco essa tua relação com o suspense em si e como você, né, você inseriu ele dentro
de uma história que estava começando de uma maneira oposta? Então, isso é legal também, porque eu sou um cinéfilo de carteirinha, sempre fui, e gosto de todos os gêneros de filmes, todos. E eu gosto muito de suspense, de terror, por mais que vários desses filmes a própria crítica não goste, né? Justamente porque é um tipo de filme que tem um apelo comercial, né? Os filmes que eu citei, os mockumentary, found footage, como Bruxa de Blair ou Atividade Paranormal, são referências tanto para o Ninfa Bebê como até para outros trabalhos que eu já fiz, porque eu acho que eles trazem uma carga de relação do espectador. Eu sempre falei isso, que uma das coisas que eu mais considero legais e mais elogio os filmes de terror é porque eles trazem essa carga até de interatividade com o espectador, porque eles despertam uma emoção, né? Tudo bem você sentir pena de um ator num filme de drama, tudo bem você rir de uma cena num filme de comédia, mas sentir medo, eu acho que traz uma relação emotiva tão grande do espectador com a imagem, que ele pode chegar a tampar os olhos para não ver uma cena, tampar os ouvidos, né? Ou até se sentir desesperado ao ponto de ter que sair da sala do cinema ou pausar a TV. Então eu acho que essa relação é muito legal, eu sempre gostei muito dessa relação, eu sempre pensei que um dia eu queria tentar trabalhar ela. Por exemplo, as ideias que eu tenho para filmes futuros, por exemplo, nem todos são de terror, eu acho que a grande minoria mas eu sempre quis trabalhar com terror para tentar explorar essa relação, e que eu acho que o suspense tem essa carga bem interessante de despertar a emoção do espectador. E no Ninfa Bebê em específico, eu acho que partir para o suspense e para alguns momentos de terror é interessante, até em contraposição com o resto do filme, que ali fica entre o drama e até comédia em alguns momentos. É interessante para mostrar possíveis consequências trágicas em coisas que a gente acha tão banal, né? No cotidiano, nos expor no cotidiano, falar das outras pessoas no cotidiano, denegrir o outro, né? Por meio da internet, a gente tem que lembrar que a internet está disponível a todos e a internet nunca esquece. Uma coisa que você fala hoje, que está postada, teoricamente ela vai estar lá para sempre, pelo menos até quando aquele servidor lá durar, e você não tem controle uma vez que viraliza, né? Você não tem como você sair rastreando e apagando tudo. Então a internet tem uma memória que você nunca vai conseguir se livrar dela. Então isso pode gerar consequências, né? E quais são essas consequências? Essas consequências podem vir para o mundo real, sair do mundo virtual. Então é por isso que eu tentei partir para o suspense e até para o terror, de forma a homenagear, como eu já disse, outros mockumentary, mas tentar trabalhar essa questão que eu admiro muito, que é a relação do espectador com o suspense. E também eu propus ali, de forma até experimental, alguns plot points bizarros, que são essas viradas de roteiro, né? Partindo por terceiro ato do filme, que desconstruísse um pouco. Tem gente até que assiste e fala assim, nossa, mas parece que é outro filme, que é de fato o que eu quis mostrar, né? Como que consequências da vida real pode transformar tanto a vida de uma pessoa que parece que se transforma em outra vida. Então foi mais ou menos isso que eu pensei. Um dos momentos ali, parece que o suspense está ali no seu ápice, é da fresta da porta, antes do ladrão chegar, e ela lá dentro, desesperada, dentro daquele cômodo. Fala um pouco dessa cena, você teve alguma referência? Muito legal essa pergunta, porque é a minha grande homenagem ao Bruxa de Blair. A cena, ela mostra uma pessoa em desespero, dentro de um recinto fechado, com pessoas chegando, ou algo acontecendo que ela não tem acesso visual, né? Isso até a gente pode fazer umas relações, né, sociais e artísticas com um filme que fala sobre o voyeurismo, mas nesse momento tudo está escuro e só a luz do celular ilumina poucas partes e só tem uma luz de baixo vindo da fresta, né, que fica dando a curiosidade para o espectador e pro próprio personagem, que ele é o olho do espectador, né? Porque o que ele mostra com o celular é o que o espectador está vendo. E aí as sombras também tentam dar essa impressão
que está acontecendo, quem que está ali, né? E a pessoa desesperada, lembra muito uma cena, talvez a cena mais famosa do Bruxa de Blair, que é quando a personagem está dentro da cabana e não sabe o que está acontecendo, e ela também não tem coragem de ir lá de fora, porque ela acha que o que está acontecendo pode causar algum mal para ela, de fato vai. Então essa foi a minha homenagem. E a fresta de luz debaixo da porta também é um clichê dos filmes de terror, né? Eu acho legal homenagear alguns clichês, mesmo sendo clichê. Então foi uma brincadeira que eu acho que deu certo, é uma cena que ficou legal, né, no qual uma das personagens liga para a polícia pela primeira vez. No filme, o personagem principal, que é o celular, é usado para a função que ele foi inventado, criado, né, que é fazer uma ligação. E foi nessa cena que eu quis trabalhar essas questões. Bom, e um ponto bem importante do filme é a montagem, né? A montagem dá para ver que teve uma atenção bem especial ali, ela até parece colaborar bastante com a dramatização, principalmente na segunda parte. Queria que você falasse um pouco da montagem, como é que foi feita e os pontos. A montagem é um dos itens mais importantes do filme, justamente porque ele tem muita animação, né? Uma coisa que a gente quis dar um aspecto até um pouco diferenciado e aproximar mais a linguagem do mockumentary de uma coisa bem contemporânea, que é o uso dos aplicativos do aparelho, né, celular. Então a ideia sempre desde o início foi mostrar a interação da própria personagem com esses aplicativos, com as pessoas online. Então toda essa interação ela também aparece na tela, e isso teve um trabalho técnico muito grande e que era super importante, que também tinha um trabalho de produção em loco, que a gente precisava prever todas as questões que seriam colocadas na pós-produção, porque em muitas cenas, 70% das cenas tem elementos gráficos na imagem colocados na pós-produção. Então a gente sempre precisava prever, esse elemento vai ficar em cima do personagem ou não, né? Vai ficar em cima de algum elemento cênico que a gente vai precisar tirar, porque ele precisa aparecer. E além disso, né, a própria montagem do filme, além dessas animações, desses efeitos, ela tinha que criar uma dinâmica bem próxima da dinâmica de um vídeo amador, ao mesmo tempo um vídeo amador dinâmico, como os vídeos amadores que são feitos, por exemplo, por youtubers, que são postados no YouTube. Então a gente quis trabalhar essa dinâmica, inclusive com a própria trilha sonora, né? A música é bem presente em muitos momentos do filme. A trilha sonora também foi original, ela foi composta do zero, né, por membros da própria equipe, e as letras, por mais que a trilha sonora seja em inglês, e a gente criou uma banda fictícia, que é uma banda que a própria protagonista tem como sua banda favorita, as letras falam sobre as cenas em que elas são usadas. Então tudo isso foi trabalhado na montagem de uma forma harmônica, que deu muito trabalho. A pós-produção ela aconteceu por mais tempo do que o tempo de pré-produção e de gravação, né? A parte de edição ela tomou mais de 50% do tempo de todo o projeto, inclusive a própria edição do áudio, que também é uma coisa importante, porque nós refizemos o áudio do zero também. O filme foi todo dublado, os sons foram todos criados, né, para a gente conseguir chegar próximo, por mais que ele tenha essa característica amadora, a gente queria chegar próximo de um profissionalismo interessante para o filme poder ter uma vida pós, né, ir para os festivais, ou até possíveis distribuições. Então essa linha tênue que fica entre uma coisa que a gente quer, que se propõe a parecer amador, mas que também tenha características da própria linguagem profissional do cinema, a gente teve que ter todo esse jogo de cintura para saber lidar com isso, e a edição ela foi parte fundamental desse processo. Inclusive para resolver problemas, como a gente precisou gravar muito rápido, né? Problemas sempre surgem e a gente precisou resolver alguns problemas na edição, colar alguns planos para que parecesse um plano sequência, dos planos sequência que a gente não conseguiu por questões técnicas, entre outras coisas, né? Então a edição foi um ponto muito importante, né? Que
Inclusive, o filme ganhou o único prêmio dele, de fato, foi como melhor edição no Festival Romeno. E isso deixou a gente muito feliz, né? E, inclusive, agradeço a equipe de edição por isso. Bom, o Ninfa-BB acabou entrando na rota aí dos festivais, né? Você acabou enviando para vários festivais, acabou sendo selecionado da Romênia, né? Onde recebeu alguns prêmios, e agora recentemente também num grande evento em Portugal, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi colocar o filme, os festivais que você escolheu e principalmente sobre a repercussão na Europa. Bom, os festivais foi uma coisa que a gente sempre previu desde o começo, porque é uma forma de você poder mostrar seu filme. O ambiente de festival é um ambiente muito interessante, porque ali tem pessoas, né, que gostam de todos os gêneros e que estão abertas também ao experimentalismo, diferente de quando você distribui um filme nas salas de cinema, que muitas pessoas vão por gostar de questões específicas, né? E esperarem coisas que vão atender, na maioria das vezes, o que ela espera mesmo do produto. Você vai ver uma comédia, ele quer rir, você vai ver um filme de terror, ele quer sentir medo. E os festivais, eles têm essa característica experimental que a gente sempre pensou que o Ninfa poderia, de certa forma, se sair bem em alguns deles. Tivemos aí essa sorte de ser selecionado em 2 festivais por enquanto, os 2 europeus, um na Romênia e outro agora em Portugal. O da Romênia também tivemos aí a surpresa de ter conseguido 3 prêmios, na verdade um prêmio principal, que é o de melhor edição, segundo lugar como melhor filme de estudante, porque o filme ele é desdobramento da minha tese de doutorado, né? Ele é feito a partir também dos meus estudos de doutorado, então eu também escrevo ele como filme estudantil, né? Nos festivais que assim permitem, e ter conseguido o 3º lugar de melhor diretor foi bem interessante isso, até para nos dar mais ânimo para correr atrás, inclusive de possíveis distribuições do filme, dessa vida pós-filme pronto, né? Que é uma questão bem complicada para você que está no interior do Brasil, você que não tem uma rede de contatos significativa, né? Você que não tem condição financeira de investir no marketing pesado a nível nacional ou até internacional. Então a gente está tentando fazer da melhor forma possível. Vamos começar agora uma campanha de marketing bem interessante, que uma agência está começando a trabalhar com a gente. Enfim, vamos lançar a banda do filme, né, a Sex Lollipop, uma banda fictícia criada no filme. Queremos transformá-la em realidade agora. E estamos com outras ferramentas que possam vir a agregar no marketing do filme para que mais pessoas conheçam ele e que isso pode positivamente conseguir mais seleções em festivais ou conseguir alguma parceria de distribuição. Estamos esperançosos ainda, o filme está dentro do prazo ainda de envio para festivais. Geralmente um filme tem aí de 1 a 2 anos de aceitação nos festivais, né? Estamos aí completando 1 ano. Então agora a gente quer empenhar e conseguir da melhor forma possível que a maior quantidade de pessoas possível possa assistir ele. Então, inclusive, estamos abertos a parcerias de distribuição ou qualquer outro tipo de parceria. Gostaria de dizer isso. Bom, desejamos boa sorte nos próximos festivais. Parabéns pelo trabalho. Nós vamos dar uma olhadinha no trailer agora na íntegra. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Diário da Ninfa-BB, parte 1. Estou aqui com a minha pupila, Diana, codinome virgem até hoje. Cibele! Estamos nos preparando para uma noite de vadiagem e muita sacanagem. Oi, gata! Cadê seu pai? Ele tá aqui? A que hora que vocês vão pra sua casa? Tá, vocês vão aproveitar que eu vou viajar que eu sei, né? Tá bom. Vamos colocar o nosso plano maligno em prática. E aí? Babs, querido, você nunca vai ver